Olá, professores, eu sou o coordenador Roberto e nessa orientação nós vamos falar sobre como criar avaliações no Google Formulários. Então, vamos nessa! Então eu vou abrir aqui o Word para vocês verem as questões que estão aqui, né? Algumas questões com algumas particularidades, tá? A forma mais fácil de você criar o seu formulário Google é você ter primeiro as questões no Word, tá? E aí você abre o seu formulário Google por esse endereço docs.google.com/forms, tá? Essa é a página inicial do Google Forms. A primeira coisa que você vai fazer aqui nessa página é criar um formulário da sua avaliação, né? Então, peço um em branco. Então, nesse formulário aqui, em branco, inicial, eu tenho que configurar ele para uma prova, tá? Então, eu venho aqui nas configurações. No geral, eu peço para coletar e-mail do aluno. É sempre bom na prova coletar e-mail, que é por onde você vai enviar as respostas para os alunos depois. Após coletar o e-mail do aluno, você tem que limitar a uma resposta, para que o aluno não responda várias vezes a mesma prova. Editar após o envio não, tá? E ver gráficos de sumário e resposta de texto também não. Então as duas únicas alternativas que você deve colocar aqui no geral é coletar e-mail e limitar a uma resposta. Na apresentação, você pode colocar barra de progresso se você estiver trabalhando com sessão. Embaralhar a ordem das perguntas não é interessante, tá? Porque às vezes você coloca numa ordem que você quer que o aluno siga. Embaralhar a pergunta não é interessante. Interessante embaralhar as alternativas, tá? E mesmo porque existem outros fatores aqui que pode prejudicar esse embaralhar das perguntas. Aqui em testes você vai escolher criar teste, tá? Então você vai criar um teste e liberar a nota imediatamente após o envio? Não. Posteriormente, você que vai escolher o melhor momento para você enviar essas respostas para os alunos, tá? Tem que estar assinalado aqui a coleta de e-mails. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas, valores. Então, isso aqui é para quando você mandar para o aluno a resposta para ele, o resultado da prova dele, ele vai ter acesso a essas observações. Ele vai saber qual era a pergunta que estava errada e ele vai ter acesso às respostas, ok? Então, revisando. No geral, você deve coletar e-mail e limitar a uma resposta, para que cada e-mail responda uma vez só, tá? Na apresentação, você não precisa colocar nada. Em testes, você vai criar o teste e vai colocar aqui para liberar a nota posteriormente. E essas três opções aqui podem estar assinaladas para o aluno ter acesso a essas informações quando você enviar a resposta. Salvar. Depois de você configurar, né, e nas configurações, agora você vai começar a formatar o seu formulário aqui. Primeiro a aparência, você vem aqui no personalizar o tema. No cabeçalho você pode escolher uma imagem ou fazer o upload de uma imagem que você queira. Eu já criei uma imagem padrão aqui para avaliação. Então essa imagem que eu quero vai ser a imagem do cabeçalho. O tema você pode escolher a cor que você quer, eu costumo escolher essa cor verde. O título do formulário, você pode colocar aqui uma descrição para o seu formulário, né? Falar alguma coisa sobre a sua prova. A forma mais fácil de você inserir as suas respostas, passar suas respostas do Word para cá, é dividir a tela. Então você vem aqui na barra superior aqui, de título superior, ó, onde está o mouse, e bate aqui na lateral,
que ele vai dividir. Aí ele vai perguntar para mim qual é a janela que eu quero. O Word já estava aberto, tá? Se ele não tiver aberto, você abre o Word. Então veja que eu dividi a minha tela. Eu tenho aqui na minha tela do lado direito, eu tenho o formulário, do lado esquerdo eu tenho o arquivo de Word. Aqui ele já vai pedir o e-mail, mas as duas próximas perguntas devem ser a que turma o aluno pertence e qual o nome completo. Então aqui na primeira pergunta você vai colocar qual é a sua turma. E aí vamos colocar lá. É uma questão de múltipla escolha, que ele vai escolher apenas uma. Coloque como obrigatória, tá? Para que eu não seja obrigado a responder isso aqui. E aqui na questão dos pontos, tá? Resposta correta e pontos, você não vai colocar nada, tá? Então você vai deixar isso aqui em aberto para o aluno, ok? Então, colocou aqui a que turma ele pertence. Agora vamos colocar a questão nome completo. Nome completo, nesse caso você está pedindo nome, então é resposta curta, tá? Você não vai colocar como alternativa aqui, né? No perfil da questão, você vai deixar como resposta curta. E aí, coloca como obrigatória. Não tem pontos também aqui. Bom, então o aluno se identifica com o e-mail dele, né? Ele deve estar logado para responder esse formulário. Ele indica a turma dele e ele vai indicar o nome dele. E aí então vamos começar a inserir as questões da prova. O tipo de questão mais simples que existe é você colocar aqui o número, né, e começar a redigir a sua questão e definir o perfil da resposta que você quer, né? Mas para nós construirmos uma prova bacana, eu acredito que a gente vai utilizar mais esses três aqui, tá? Então nós vamos focar hoje na múltipla escolha, tá? Resposta curta é que você faz uma pergunta, quer que o aluno responda de maneira bem breve. O parágrafo, o aluno se alonga um pouco mais na resposta, né? E a múltipla escolha é o que nos dá suporte para fazer uma correção automática, né? E o aluno já ter ali um retorno do resultado da prova instantaneamente, tá? É o mais comum, é o mais usado nesses provões que a gente tem aí, é a múltipla escolha. Então a gente vai focar basicamente aqui hoje no múltipla escolha. E vamos focar em como vamos construir a nossa pergunta, a nossa questão aqui no formulário, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui o primeiro caso, tá? Um texto, tá, em inglês, tem um título aqui, né? E já ficou o enunciado aqui em cima, nos dizendo que esse texto ele vai ser base, né? Ele vai ser um suporte para três questões, as questões de 1 a 3. Tá? Então nós já sabemos que esse suporte, esse texto, ele vai ser abordado ali nas três questões que o seguem. Quando a gente tem essa estrutura de um suporte que é aproveitado em mais de uma questão, então é interessante que a gente coloque ele como uma imagem. Tá? A gente vai poder formatar esse texto, a gente vai deixar ele bem bonitinho aqui e vamos colocar ele como imagem. Como é que eu faço isso? Eu tenho aqui uma figura, tá? Tenho aqui um gráfico. Eu posso contornar esse gráfico com o meu texto. Basta eu clicar com o botão direito em cima dele e escolher aqui quebra de texto automática e escolher o quadrado. Veja que o meu textinho já ficou ali em torno da figura, tá? Então, olha, eu posso tirar esses espaços aqui que a pessoa colocou antes, né? Por que eu tirei esses espaços? Porque eu posso selecionar o texto e definir o parágrafo aqui pela régua. Ó. Essa marquinha aqui na régua, que está em cima, se eu puxar ela para cá, ela puxa a linha do texto que está selecionado, né, a primeira linha, mais para frente. Deixou um espaço de 1 centímetro aqui, tá vendo? Ó? Essa aqui controla o espaçamento das linhas de baixo, ó. Tá? Então eu quero só que quero que a primeira venha um pouco mais para frente.
Isso é interessante porque você seleciona o texto e você pode colocar essa tabulação aqui no texto inteiro, tá? Inclusive, se eu quiser começar uma outra frase aqui no meio, ó, ele já deixou com a primeira linha com recuo, que a gente chama isso de recuo, recuo da primeira linha. Bom, então tá. Ah, eu quero aumentar o título. Vamos aumentar o título aqui. Bom, eu tenho aqui então meu texto com uma figura, né, que está sendo contornada aqui pelo texto, e eu quero mandar isso aqui para o formulário, tá? Mas como aqui eu já tenho uma pergunta e isso aqui vai ser base, já vai ser um suporte para várias perguntas, então eu vou lançar isso aqui como uma imagem. Olha aqui, ó, adicionar imagem. Ele está pedindo uma imagem. Ah, mas a imagem está aqui. Como é que eu vou tirar essa imagem daqui e passar para cá? Tem uma ferramentinha chamada Captura e Esboço. Essa ferramentinha do Windows 10, tá? Ó. Essa ferramentinha que é o Captura e Esboço. Eu coloquei aqui na tela, mas você pode vir aqui e pegar ela aqui no menu iniciar, ó, Captura e Esboço. Tá? Peço um novo. Venho aqui, seleciono a imagem que eu quero. Opa, já fiz cagadinha, né? Por que que vai dar errado? Porque na imagem que eu selecionei aqui, ó, já tem esses sublinhados em vermelho, né? O texto às vezes pode estar com as marcas que eu não quero que saia na fotinha aqui na imagem, né? Então eu cancelo, venho aqui com o botão direito, clico e peço para ignorar. Ó, uma por uma aqui eu ignoro, ó. Ignorar, ignorar, ignorar. Brasil aqui tá com Z, mas não tá errado, tá, gente? O Brasil tá com Z porque Brasil lá fora, em português Brasil é com S, mas em inglês é com Z. Ignorar tudo. Tá, meu texto não tem nenhuma marquinha aqui de ortografia. Beleza, vamos tirar a fotinha dele. Vem aqui, captura e esboço, novo. E aí vamos tirar a fotinha. Pronto. O captura e esboço salva ele aqui na tela primeiro. Aí eu venho aqui e peço para salvar como, ó. Cliquei aqui. Eu vou salvar na minha área de trabalho, tá? Ó, tá aqui na área de trabalho, eu já tenho um documento chamado rascunho aqui, você pode dar o nome que você quiser. Eu salvo sempre com rascunho porque essa imagem fica sendo trocada com frequência. Tá? Então vem aqui, salvo. Deseja substituir? Sim. Beleza. Então veja que daqui para cá eu vou procurar agora e vou lá na minha área de trabalho. E ela tá aqui, ó, rascunho, e coloquei aqui como uma imagem. Ah, ela ficou depois da pergunta, ó. Veja que a pergunta 1 tá aqui e a imagem está embaixo. Então eu pego aqui e subo ela. Pronto. Então veja que essa imagem vai vir aqui depois do nome do aluno. O que eu coloco aqui no título da imagem? Eu coloco leia atentamente o texto e responda as questões de 01 a 03. Ok? Então veja aqui, ó, eu coloquei uma imagem e na descrição da imagem, na verdade, eu coloquei aqui um enunciado para o aluno, né? Para ele ler atentamente esse texto, porque na sequência aqui virão 3 questões que terão esse texto como suporte, tá? Então, beleza. Coloquei aqui a minha imagem. Agora vamos lançar a questão. A questão 1, né, é essa aqui, ó. O título do texto traduzido seria... Então aqui... Copiei, né? Copiei aqui, Ctrl C e aqui Ctrl V. Veja que aqui ele já me deu uma sugestão de layout para a questão de resposta curta. Seria resposta curta se eu quisesse que o aluno traduzisse, né? Colocasse a resposta curtinha aqui. Mas não, vamos voltar aqui, eu quero uma múltipla escolha.
E aí eu venho aqui, seleciono, Ctrl C, Ctrl V. Seleciono novamente, Ctrl C, Ctrl V. Seleciono novamente, Ctrl C, Ctrl V. Seleciono, Ctrl C, Ctrl V. Eu pedi para os professores me mandarem a resposta correta em vermelho, como está aqui, ó. Por que isso? Teve professor que colocou o gabarito depois das questões, e dependendo da disciplina, dependendo da matéria que o professor leciona, o gabarito vai ficar muito lá embaixo, tá? Se fizer isso. Então, por que está em vermelho aqui? Porque aqui eu já vejo qual a resposta correta, ó, é a D, né? E aí eu vou aqui, ó, respostas corretas, e já vou definir que é a D a resposta correta. Quantos pontos vale essa questão? 1 ponto. Concluído? Sim. É obrigatória? Sim. E aqui percebam que eu não coloquei A, B, C, D, tá? Não coloquei por quê? Porque eu quero que essa questão tenha as opções ordenadas aleatoriamente, ó, ordenar as opções aleatoriamente. Por que que eu faço isso? Porque se o aluno A fizer a prova, vai estar nessa ordem. Se o aluno B fizer a prova, vai estar fora de ordem. Aí não dá gabarito, entendeu? Então, se um aluno faz, a prova está de um jeito, se o outro faz, a prova está de outro jeito. A sequência de questões é a mesma. Questão 1, 2, 3. Eu não pedi para embaralhar a questão, mas a sequência das opções ficaram embaralhadas aqui quando eu escolhi isso. Ok? Então aqui temos a primeira questão baseada nesse suporte que está aqui em cima nesse texto. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, eu tenho aqui já um problema, tá? Aqui na pergunta do formulário, ele não formata o texto. Ele não coloca sublinhado, negrito, né? Então eu já vou ter que adequar essa questão aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar, Ctrl C, vou colocar aqui 02, assim, Ctrl V, e vamos ver a pergunta. Ó, na oração, when did Neymar first start playing soccer, a palavra grifada significa, tá, não tem grifado e não adianta que o formulário não vai colocar. Então, ao invés de colocar a palavra grifada, eu vou pegar esse when, vou copiar, Ctrl C, a palavra, aí eu vou colocar entre aspas, Ctrl V. Então veja, ó, na oração, né, when did Neymar first start playing soccer, a palavra when significa não sublinhei, tá? Não dá para sublinhar, mas aí eu repeti ela aqui novamente. Beleza? Então venho aqui, Ctrl C para colocar a primeira opção. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Vocês perceberam que eu dei 2 cliques aqui em cima da palavra e ela já ficou em negrito? Não precisei fazer isso aqui, ó. Quando eu quero selecionar uma palavra só, é só dar 2 cliques em cima dela, ó. Selecionei. Selecionei. Ah, eu quero selecionar um conjunto de palavras. Eu clico aqui, aí eu aperto o Shift no teclado e clico até onde eu quero, ó. Tá vendo como é facinho? Tá? Então, ó, eu quero uma palavra, 2 cliques, ela fica selecionada. Eu quero duas palavras, clico antes da primeira e venho aqui na segunda e clico. Aí, se eu clicar e escolher uma palavra inteira e vim aqui apertar Shift e escolher outra palavra aqui, ele vai selecionar o intervalo todo. Tá vendo? Vamos escolher o onde. Beleza. Tá? Então temos aqui as 4 alternativas. Vamos definir a resposta correta, que é o quando, e vamos atribuir a pontuação, que é 1. Concluído? Sim. Vamos colocar como obrigatória, o aluno tem que responder ela, e vamos colocar para ordenar as opções aleatoriamente. Ok? Beleza. Vamos para a próxima questão. Essa aqui é uma outra particularidade, tá?
pedir uma questão. Perceba que essa questão 3, ela tem um enunciado aqui em cima, aí ela tem um suporte aqui embaixo, algumas informações, e depois ela vem com um outro pedaço de enunciado, e só então que vem as alternativas. Eu tenho que pensar como eu vou colocar isso, porque toda a estrutura da questão do formulário, ele tem um enunciado aqui para eu colocar. Eu posso colocar uma imagem aqui, ó. Após o enunciado, eu posso colocar uma imagem e em seguida vem as opções de resposta. Não dá para eu colocar um pedaço de enunciado, isso aqui, e depois colocar outro pedaço de enunciado. E se eu colocar tudo isso aqui junto na pergunta, ele vai ficar sem formatação, sem parágrafo, né? Vamos fazer isso aqui para ver como é que vai ficar bonitinho, ó. Selecionei tudo, Ctrl C, e aí eu venho aqui, Ctrl V. Olha como é que ficou, beleza. Né? Não dá certo. Ctrl Z para voltar. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Veja então, eu peguei o que estava aqui embaixo e coloquei aqui junto com o enunciado de cima. De acordo com o texto, está correto o que se afirma em. Aí temos aqui as 4 opções. Essa questão aqui, esse enunciado, eu posso copiar, Ctrl C, e colocar aqui, Ctrl V. Nesse trecho de baixo, eu vou transformar isso aqui tudo numa imagem para colocar aqui a seguir, ó, tá vendo? Então eu tenho a opção de colocar uma imagem após esse enunciado. Então aqui eu vou ignorar esse erro de ortografia, ignorar. Vocês podem estar pensando, né? Por que não seleciona tudo e ignora tudo de uma vez? Não dá certo, tá, gente? Se você selecionar aqui mais de um, ó, selecionei esses dois aqui. Ah, dá certo nesse. Não dá lá, tá vendo? Ele ignorou um, mas o outro continuou. Tá? Então, beleza. Então, tá aqui limpinho esse texto. Vamos transformar isso aqui numa imagem para colocar aqui embaixo. Vamos lá com a ferramentinha. Captura e esboço. Novo. Seleciono isso aqui. E salvo como rascunho. Ó. Eu sempre deixo como rascunho porque eu vou trocando. Aquela lá do Neymar já vai sair agora. Ó. Substituir? Sim. Fecho. Aí venho na questão e peço para inserir aqui uma imagem. Eu aqui no rascunho e insiro. Pronto, ó, eu tenho aqui então um enunciado em cima, né? Digitado mesmo, e essas opções aqui embaixo como imagem. Bom, então nós temos aqui o enunciado, nós temos a informação aqui para o aluno analisar e nós vamos para as opções. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Ah, mas eu quero melhorar aqui essas alternativas para ficar mais claro, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, 1 e 2 estão corretas. Veja que aqui no enunciado já está dizendo, ó, de acordo com o texto, está correto o que se afirma em. Está pedindo o que está correto, mas para deixar isso bem elucidado para o aluno, deixar isso bem claro, você pode colocar aqui também na alternativa, tá? Pronto aí, ó. Nós construímos uma questão que tem um enunciado, uma imagem e as 4 alternativas. Vamos definir aqui qual é a correta, que é a que tem a 1 e a 2. Vamos colocar a pontuação, vale 1 ponto, concluído. Vamos colocar como obrigatória e vamos ordenar as opções aleatoriamente. Ok? Pronto, essa primeira questão, esse primeiro grupo de questões está pronto, finalizado. Bom, gente, vocês devem estar pensando, né?
E para salvar esse documento ele já é salvo automaticamente, tá, gente? Esse formulário é salvo lá na sua pastinha no seu Drive, né? Na parte de formulários. E para você ter certeza que está salvo isso aqui, você pode voltar aqui para a tela inicial, vai ver que ele está lá. Aqui pode estar o nome como formulário sem título, tá? É só você clicar, quando você clica, ele já transfere esse título para cá, transfere como o nome do seu formulário, tá? Ah, então é obrigatório esse título que está aqui ser o nome do meu formulário? Não, tá? Você pode colocar diferente. Quando você clica aqui, ele já transfere esse aqui para cá. Só que, por exemplo, eu vou colocar aqui a avaliação do oitavo ano, tá? Então, beleza. Ó, olha o título que eu coloquei aqui. Posso clicar até fora, que ele vai continuar a avaliação do oitavo ano e aqui continua a avaliação de português primeiro bimestre. Ah, eu quero saber se já está salvo. Só clicar aqui, ó, tela inicial do formulário e ele está aqui, ó. É esse documento, avaliação do oitavo ano, tá? Esses outros aqui é os que eu já tinha feito, tá? Ele tá até a data aqui que foi aberto, ó. A hora, na verdade, né? Os outros têm data aqui, esse aqui tem a hora. Cliquei, vou abrir novamente o formulário. Esse aqui é o formulário que a gente está trabalhando. Foi até a questão 3. Vamos seguir para a questão 4 então, tá? Essa questão aqui tem uma estrutura interessante. Ela tem um enunciado e aí ela tem as opções que o aluno tem que escolher, que são imagens, tá? Ah, então a gente vai ter problema, porque eu vou ter que colocar isso aqui e depois o aluno vai escolher entre os nomes dos artistas, né? O professor lançou para mim aqui as imagens com o nome do artista embaixo, né? E aí ele colocou as opções aqui, o nome do artista. Mas eu achei uma forma mais interessante de fazer isso aqui no formulário, tá? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês qual foi a minha estrutura aqui, tá? Criar uma nova pergunta. E aí na nova pergunta nós temos esse enunciado que vem para cá. Seleciono o enunciado todo. Essa aqui é a 4. É múltipla escolha. Ah, eu vou lançar aqui essas imagens. Eu poderia juntar as 4 imagens aqui com o nome embaixo, né? Juntar as 4 numa página só. Fazendo isso. Aí eu capturaria essas 4 imagens aqui com o nome dos artistas embaixo, colocaria aqui e depois eu colocaria como opção aqui os nomes dos artistas. Tá, poderia fazer isso, mas vamos fazer diferente, tá? Vamos colocar essas imagens nas próprias alternativas de resposta, né? Então aqui eu vou capturar essas imagens separadamente. Vou lá para a ferramentinha, capture esboço, seleciono. Então aqui eu vou selecionar essa imagem. Eu posso colocar esse nome do artista aqui quando eu for salvar, mas eu também posso colocar como A. Essa vai ser a minha alternativa A. Capturo um novo, venho aqui, seleciono essa imagem. Essa aqui vai ser o B. Salvar, novo. Essa aqui vai ser salvar. Veja que eu estou salvando tudo na área de trabalho, tá? C. Novo. Aqui. Salvar. E essa aqui é a D. Ok? Beleza. Salvei minhas 4 imagenzinhas. Aí aqui eu vou colocar na opção 1 esse nomezinho aqui que é o nome do artista, né? Thaís. E vou lá buscar a imagem da Thaís. Essa aqui. Ah, ok. Vou adicionar outra.
Esse aqui vai ser o Paulo Rios. Ctrl C, Ctrl V. E vamos selecionar aqui a imagem do Paulo. Essa aqui, P. Próxima é a Tarsila. Ctrl C, Ctrl V. Vamos selecionar a imagem da Tarsila. E esse aqui, Basile. Vamos selecionar a imagem dele. Pronto. Perceba que aqui eu associei o nome do artista à obra, tá? O aluno vai ter que escolher um deles e não coloquei ABC. Por que eu não coloquei ABCD? E também não importa se esse aqui é A e aqui não é A, tá? Na verdade é que eu coloquei, o aluno ele vai ter que escolher um desses artistas relacionado à obra dele e ele vai, isso aqui vai ser aleatório, porque nós vamos misturar aqui, né? Ordenar aleatoriamente. Tá? Então isso aqui tem hora que vai sair a Thaís primeiro, tem hora que vai sair o Paulo primeiro. Não, isso aqui, as alternativas serão misturadas. Então vamos para a resposta correta. Qual seria a resposta correta? Esse aqui, né? O Facile. Então, essa é a resposta correta. Ok? Quantos pontos vale? 1 ponto. Concluído. É obrigatório? É obrigatório. Tá ordenando as questões aleatoriamente? Sim, tá? Beleza. Então, já finalizamos essa questão. A próxima questão aqui é de matemática e são equações que a gente vai ter que colocar aqui. Tem um aplicativo que me falaram lá na TPC, né? Que você pode colocar equações matemáticas dentro do formulário, mas eu não vou entrar nesse mérito não, tá? Quem é professor de matemática, que conhece o aplicativo aí, faz uso dele. Vamos fazer um uso geral aqui. Tá? Então, vamos adicionar uma nova questão. Vou colocar esse enunciado, né? Essa é a questão 05, né? E aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu posso colocar essas opções aqui, A, B, C, D. Essa imagem, eu posso colocar ela inteira após aqui, né, esse enunciado. E depois o aluno vai escolher entre A, B, C, D nas opções que vem embaixo. Tá? Eu posso fazer isso. Mas eu posso também separar isso aqui, como eu fiz em cima, separar e colocar em cada opção de resposta um pedaço dessa imagem. Tá? Então eu posso colocar aqui na opção A, a opção B, a opção C e a opção D. Nesse caso, nós não iremos ordenar as opções aleatoriamente, tá? Nós não iremos porque se nós organizarmos aleatoriamente, vai sair o primeiro B, depois o D. Aqui vai, cada vez que o formulário for aberto, vai sair de uma ordem diferente. Então, nesse caso, eu não aconselho ordenar as questões aleatoriamente, tá? Nesse caso, a gente vai colocar A, B, C, D e vamos colocar aqui o pedacinho dessa equação. Então, vamos novamente para a nossa ferramentinha, captura e esboço. E aí a gente vai pedir um novo e vai selecionar esse pedacinho aqui. Esse aqui então vai ser o A. Olha por que eu salvei sempre com o mesmo nome. Eu venho aqui e troco agora. Esse A aqui vai ser a equação. Substituir? Sim. Novo. Esse aqui vai ser o B. Salvar. B. Substituir sim. Novo. Esse aqui vai ser o C. Salvar. C. Ok. Novo.
Esse aqui vai ser o D. Salvar. D. Salvar. Perceba que ele vai ficar as 4 opções ali, né? Pode fechar o captura esboço. Voltamos aqui para o nosso formulário. Então, na A, eu vou colocar a equação A aqui agora. A. Vai aparecer aqui embaixo. B. C. E D. Ok, temos aqui as 4 opções. Qual a resposta correta? O professor colocou aqui em vermelho, ó. D é a opção correta. Então, assinalamos a D, colocamos a pontuação, vale 1 ponto, concluído. Ela é obrigatória. Organizar aleatoriamente? Não, nós não iremos ordenar as opções aleatoriamente nessa, tá? Porque vai sair sempre nessa mesma sequência. Ok, finalizamos a questão 5. Vamos para 6 agora, vamos ver qual é esse caso. Nós temos aqui o enunciado, aí vem uma imagem e depois um texto aqui. E aí continua o enunciado aqui embaixo, tá? Que isso aqui também é enunciado, ó, a imagem artística e tal. Perceba que aqui a gente pode colocar essa imagem um pouco menor. A gente pode... Olha aqui que ela está com recuo aqui em cima, ó, vamos tirar o recuo dela. A gente pode contornar o texto, contornar a imagem com esse texto. Como eu faço isso? Ó, lembrando, clica com o botão direito, quebra automática e eu peço quadrado. No quadrado o texto já fica do ladinho ali da imagem. Eu recomendo a vocês que coloquem esse texto sempre em Arial, tá? Coloque o texto sempre em Arial. Formata aqui. Fica mais legível. Aqui nós temos a imagem, então, nós temos um texto aqui falando sobre essa imagem e aqui nós temos uma fonte, né, que nós podemos até diminuir isso aqui, ó, diminuindo o tamanho dessa fonte. Ok, então nós vamos colocar esse enunciado, visualize a imagem abaixo, leia o texto e responda a questão. Então nós temos esse enunciado que vem aqui, essa é a nossa questão 6, Ctrl V. E aqui nós vamos colocar, veja que ele está, no próprio enunciado, está pedindo para ler esse texto, visualizar a imagem e também responder essa questão aqui, ó. Não dá para a gente colocar na estrutura do formulário e colocar essa questão embaixo, né? Então nós temos que misturar essa questão aqui junto com a imagem e o texto. Eu vou dar um destaque maior para ela. Eu vou deixar ela um pouquinho maior aqui para o aluno perceber que isso aqui é a questão, tá? Então, ó, a manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto integra um movimento contemporâneo de... Tá, essa aqui é a pergunta que o aluno vai ter que responder nessas opções aqui abaixo, tá? Então, ela está maior, ela está um pouquinho separada, só que ela vai entrar na nossa imagem, tá? Então, aqui eu vou capturar, novo, e aí eu capturo tudo isso aqui. Salvar, rascunho, substituir sim, posso fechar. Então perceba que eu vou ter o começo do enunciado aqui em cima. Nesse enunciado já tem a orientação para o aluno ler o texto, observar a imagem e já responder a questão que está na imagem abaixo.
né? Então a gente vai colocar todos esses três elementos, né? O texto, a imagem, a própria questão, ela vai estar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá aqui embaixo. E aí eu coloco as opções de resposta aqui. Perceba que sem colocar o ABC, né? Porque essa aqui a gente vai conseguir organizar aleatoriamente. Ok? Então aqui nós temos a resposta correta é a B. Vale um ponto. Concluído. Ela é obrigatória e nós vamos organizar nas opções aleatoriamente. Finalizada mais uma questão. Nossa próxima questão tem uma estrutura bem diferente, tá? Então vamos inserir aqui, essa vai ser a questão 7. Nossa questão tem um enunciado, aí tem duas colunas aqui que o aluno vai ter que associar e depois termina aqui com o restante do enunciado embaixo. Correlaciona a coluna da direita com a coluna da esquerda. A sequência numérica de cima para baixo deve ser. Tá, então vamos colocar isso aqui junto que eu acho que vai dar certo. Né? Então tudo isso aqui vai entrar como nosso enunciado. E aqui o aluno vai ter que associar essas duas colunas. Tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Nessa estrutura aqui eu tenho umas dicas para dar para vocês, tá? Primeiro, o uso da tabulação. Tem pessoas que não conhecem, né? A maioria das pessoas não conhece o que é uma tabulação no Word. A tabulação acontece quando você clica na régua aqui com o mouse, ó. Fica ali um Lzinho aqui na régua, tá vendo? Ó? Esse Lzinho ele pode ser movido, tá? Esse L indica o local, né, o ponto para onde o seu texto vai quando você aperta a tecla Tab no teclado. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, vou colocar essa parte água, né, junto. Se eu apertar, ó, coloquei a tabulação ali, eu tenho que estar na linha que eu quero, tá? Coloquei a tabulação ali no 12. Apertei o Tab e ele já vai diretamente para o 12. Ah, mas está muito longe aqui, ó. Eu pego a tabulação e movo ela para onde eu quiser, tá? Então entenda que essa tabulação ela vai posicionar a palavra onde eu quiser, ó. Ok? Ah, eu quero que tudo fique alinhadinho aqui bonitinho. Então eu vou selecionar todos, clico aqui que a tabulação deve ser aqui no 9 e solto. Ah, mas por que não foi aqui o gás, o oxigênio e tal? Não foi porque a pessoa não deu tabulação, ela deu espaço, tá vendo? Ó? Aqui nesse ícone aqui de caracteres especiais, você mostra o que a pessoa fez que não sai impresso. Tá? Então aqui eu dei a tabulação, mas aqui a pessoa apertou espaço. Então é só selecionar tudo e apertar o Tab no teclado. Ó. Seleciona tudo e aperta o Tab no teclado. Seleciona tudo e aperta o Tab no teclado. Aqui também, ó. Seleciona tudo e aperta o Tab. Seleciona tudo e aperta o Tab. Aqui onde tem esses pontinhos é o espaço, tá? Então entenda que usando a tabulação, onde fica essa seta aqui, ó, eu vou poder selecionar e colocar onde eu quiser alinhadinho, tá vendo? Ó? Tá, o mouse tem que ficar lá na régua, ó. Beleza, eu ajusto aqui a distância que eu quero, ó. Tá bom? Então tá, coloquei alinhadinho sem apertar espaço, tá? Não se aperta espaço, você usa tabulação. Sempre aqui em cima, ó, na linha que você está, fica indicando se tem tabulação ou não, ó.
Se eu colocar nessa linha de cima aqui, não tem tabulação, tá vendo? A régua tá limpinha. Se eu colocar nessa, aparece a tabulação aqui, ó, tá? Então eu posso colocar quantas eu quiser. Tá, coloquei aqui alinhado com a tabulação. Agora eu quero que a distância dessa linha aqui também, o espaçamento entre uma linha e outra, seja menor. Aí eu venho aqui no parágrafo e seleciono aqui, ó, o espaçamento está com 8. Eu vou colocar aqui com 0. Ah lá, ficou menor o espaçamento. Ah, e essas marcas aqui? Isso aqui são caracteres não imprimíveis, tá? Eu vou tirar, ó. Tirei. Tá? É só apertar nesse P ao contrário aqui. Até aparece a dica lá, mostrar tudo, tá vendo? Tirei, olha lá, ó. Mostrar tudo. Tá? Então, por que eu fiz isso? Para que fique mais bonitinho aqui, alinhadinho e tal. Tá? Então, e para mostrar para vocês também que essa ferramenta funciona, né? Tabulação aqui, o espaçamento entre as linhas. Olha, eu vou colocar um pouquinho maior aqui, eu posso colocar até o número exato, eu quero 3 aqui. Ficou um pouquinho mais espaçado. Vou ignorar essas marcas aqui. A tabulação apareceu também como errado. Vou ignorar, 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 ignorar e ignorar. Pronto, então aqui eu coloquei, né, o enunciado aqui. Agora eu vou capturar essa imagem da coluna. Novo. Venho aqui, captura essa imagem. E aí vou salvar como rascunho. Salvei. Posso fechar. E aqui eu vou colocar essa imagem aqui embaixo. Então vamos ver como ficou. Ah lá, correlacione a coluna da direita com a da coluna da esquerda na sequência numérica de cima para baixo deve ser. Tá, então o aluno vai ter essa visualização dessa imagem e vai escolher entre as opções que serão colocadas aqui para ele, ó. Bom, pessoal, e assim ficou a nossa questão, tá? O enunciado é um gráfico para o aluno associar essas colunas. Aqui nós escolheremos a resposta correta, é essa aqui. Definimos a pontuação, concluímos, né? Obrigatória, e essa aqui pode sim ordenar aleatoriamente. Ok? Então, o vídeo já está bastante extenso, tá? Eu espero que essas dicas tenham auxiliado vocês aí a construir os formulários de vocês, que já trabalha com os formulários, né? Que seja aí algumas dicas de coisas diferentes que você já vem fazendo. E para quem não trabalha com formulário ainda, eu espero que essas orientações ajude a motivá-los a utilizar o formulário aí para aplicar suas avaliações. Ok? Obrigado, até mais.